Olá, estão me ouvindo? Vamos aguardar a professora Daniela. Está. Professora Daniela, deixa eu ver se ela já entrou. Professora Daniela tem que fazer a solicitação. Fazendo, gente, já. O pessoal tá entrando. Aí, Daniela. Você faz a solicitação, Dani? Eu demorei aqui um minutinho para entrar. Olá. Dani, você tem que fazer a solicitação. Você tá me ouvindo, Dani? Vocês estão me ouvindo? Rodrigo, vocês estão ouvindo? Estão bem? Parece que estão me ouvindo bem. Estamos aguardando aqui a professora. Como é que vocês estão? Tô vendo que sim. Deixa eu ver se ela mandou algum recado aqui pelo WhatsApp. Peraí. Mas já mandei. Não aparece. Manda de novo, Daniela, por favor. Daniela, você pode entrar pelo seu. Eu acho que o seu tá com problema com o meu, alguma coisa. Você pode entrar pelo do Mucilo ou algum outro para eu estar te chamando? Ai, gente, nunca deu isso. Consegui, Daniela. É que ficam atualizando esses aplicativos, a gente fica doida. Oi, Desculpa. Dani. Tudo bom? Não Peraí, tô, agora. não tô te vendo. Peraí. Aí, conseguimos. Como vai? Eu Bom dia. mandava e você não recebia alguma coisa aqui Eu errado. acho que é o aplicativo que atualizou e está tendo mais recursos do que eu conhecia mesmo. É isso aí. O importante é que deu certo. Bom dia a todos. Bom dia a Que todos. ótimo estar aqui com vocês. Nós estamos aqui em mais um projeto do Arquitetura do Planejamento em Pauta. Hoje, terça-feira, 23/6, com a professora e querida amiga e advogada Daniela Mucilo, com o tema
usufruto e planejamento sucessório, né? Eu primeiro, antes, gostaria de apresentar a professora, te agradecer mais uma vez, Dani, por a sua disponibilidade. Eu que E, agradeço, e Dani. Sempre uma delícia bater papo com você, esse papo tão produtivo que a gente aprende tanto. Eu estou seguindo à risca aí sua agenda de lives, está incrível o seu projeto. não, a Parabéns. gente. E vem tantas novidades por aí, pessoal. Aguardem que vem congresso, já pedi o save the date, e aí vem muita coisa. Bem, dentro do projeto, que é o Arquitetura do Planejamento em Pauta, tá trazendo sempre um convidado, um autor do livro, e a professora Daniela tem um artigo no livro que, de uma forma mais extensa, né, trata com o título, o artigo que deixa eu só pegando aqui o livro, que mais uma vez o usufruto como instrumento de planejamento sucessório, né? Quero também apresentar, para quem não conhece, a professora Daniela Mucilo, está tendo a oportunidade, ela é mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Civil pela Escola de Especialização em Direito Civile da Universidade degli Studi Camerini, na Itália, onde eu tive o grande prazer de fazer alguns semestres com ela. Professora de Direito Civil e coordenadora da pós-graduação, coordenadora adjunta pós-graduação em Direito de Família da Faculdade Damásio, juntamente com o professor Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do BDFAM, advogada militante, né? E uma professora maravilhosa, vocês vão ver a didática dela. E amiga da Dani, né? Para receber esses elogios todos. Também, não. Elogio não. É tudo verdade. Gente, mais um artigo do Arquitetura do Planejamento em Pauta. Também falar para vocês que eu e a Dani, recentemente, acabamos de escrever um artigo conjuntas que chama Covid-19, Planejamento Sucessório. Não há mais motivo para postergar. Gente, é um artigo, vai estar no livro que está aí já à venda, o Coronavírus, Impactos no Direito de Família e Sucessões, coordenado pela professora Ana Luísa Maia Nevares, professora Marília Xavier e professora Silvia Merzagão. Merzagão, falei certo? Marzagão. Marzagão. Bem, vai ter o lançamento do nosso, o nosso é mais para frente, em julho, né? Dia 2 de julho. 2 de julho. Não, 2 de julho não. É mais para frente. Aí eu aviso aí para gente que lançamento do livro, onde a gente vai estar apresentando o nosso artigo. Tudo isso para falar que planejamento é ordem do dia. Ontem saiu uma matéria no Estadão também do professor Bucar, professor Viviane Girardi, sobre TD, e isso reflete também aqui na questão do usufruto, de doação. Bem, Dani, chega aqui, eu acho que a gente precisa muito entender o usufruto não mais de uma forma, né, de visão clássica do usufruto, de propriedade, e muito mais de uma funcionalização, né? Você destaca isso no seu artigo. Então, acho que para as pessoas que não são tão da área, eu queria que você explicasse como o usufruto pode ser um ótimo instrumento e um planejamento sucessório, né? Então, eu queria que você contextualizasse o usufruto para a gente e não ficar com uma coisa de direitos reais, né? Intocado, propriedade, e trazer assim para a nossa realidade. De que forma se pode? Contextualiza um pouco aí o usufruto para nós, tá bom? Tá joia, vamos lá. A palavra. Bom, todo mundo que me acompanha, eu vi que tenho amigos, alunos aqui com a gente, já sabe que desde sempre eu sou uma apaixonada por direitos reais. E, ao mesmo tempo, os direitos reais eles sofrem uma certa resistência, isso é perceptível, né, por parte da comunidade acadêmica, porque eles sempre são vistos como algo engessado, né, pela taxatividade, né, por ter ali, né, regras mais rígidas, mas conforme você vai estudando os direitos
direitos reais como um todo, e aqui sendo bem, né, generalista, você consegue enquadrá-los e trazer uma segurança jurídica importante para as nossas relações pessoais. Você tem diversas maneiras, por exemplo, de ocupar um bem. Vamos aqui dar um exemplo, um bem imóvel. Você tem diversas formas. Tudo depende do grau de segurança, de perpetuidade que você queira dar àquela ocupação. Então, você pode ocupar um bem a título de comodato, então você está falando de uma relação pessoal, a título de usufrutuário, uma relação de direito real e tantas outras. Então, ele tem essa flexibilidade, sim. Os direitos reais, e já entrando no usufruto, ele tem uma flexibilidade. As regras estão ali rígidas, impostas no Código Civil, mas você tem dentro dessas regras uma aplicação muito ampla. E por que o usufruto? Porque o usufruto, dentre os direitos reais, ele é o mais amplo. Por isso que a gente chama, né, o proprietário na relação com o usufruto de nuproprietário, porque ele é um proprietário praticamente despido de poderes. Ele conserva a propriedade, mas ele não tem uso e não tem fruição. Então vejam que instrumento de garantia que é o usufruto. Vejam como a gente pode retirar ele do campo dos direitos reais e expandir para as outras áreas de atuação, em contratos, em partilhas e no planejamento sucessório, que foi esse o desafio que, né, nós nos propusemos na obra Arquitetura do Planejamento Sucessório. Então, para contextualizar, o direito real, o usufruto, é um direito real sobre coisa alheia. Você tem um destacamento dos poderes de propriedade. De um lado, você tem o nuproprietário apenas com poder de disposição, né, de alienação, e de outro lado você tem o usufrutuário com poder de usar e fruir. Então, e essa segurança jurídica, porque é direito real, especialmente quando a gente trata de um direito real sobre bem imóvel, você tem a garantia do registro deste direito real, né, deste ônus real, no cartório de registro de imóveis. Então vejam que instrumento importante para o planejamento sucessório, para nós pensarmos, né, em como usar o usufruto como um garantidor de renda para aquela pessoa que está sob nossa dependência. Então, nós tiramos da ideia do usufruto lá dos direitos reais e expandimos para outras áreas, porque o direito se conversa, né? Ele tem ali uma interdisciplinariedade super importante, com a segurança de um direito real que é o usufruto. Porque o planejamento sucessório tem essa característica, né? Dessa interdisciplinariedade, de sair dessa área de conforto, que era só o direito das sucessões, conforto, mas que estava em um descompasso com essa sociedade, né? E a necessidade de você ir em outras áreas do direito civil e em outras parcerias, né? E de Isso. que forma ele pode ser combinado no contrato de doação, que ele é muito aplicado nos contratos de doação, né? Geralmente as pessoas que procuram usufruto, elas sempre vêm atreladas com um contrato de doação apenas, né? Só um passo para trás, Dani, é importante lembrar que o usufruto, ele se apresenta de duas formas, ele tem duas origens, o usufruto convencional e o usufruto legal, né? Então, o usufruto convencional é aquele que parte da vontade do proprietário, da parte de alguém que é dono e queira instituir usufruto sobre determinado imóvel, ele quer desmembrar. Toda vez que a gente fala de propriedade, a gente sempre tem que pensar na figura do proprietário com três poderes, com um feixe de três poderes nas suas mãos, que é uso, gozo e disposição. O usufruto, ele vem desmembrar esses poderes entre duas pessoas. Na ideia do usufruto combinado com o contrato de doação, que é usufruto por convenção, convencional, geralmente nós usamos o usufruto como retenção, né? Na modalidade de retenção. Então, como funciona? O doador, o proprietário do bem, doa a nua propriedade para um filho, por exemplo, e retém para si, né, o usufruto. Por quê? Para que ele tenha a possibilidade de usar ou fruir, e isso é importante frisar, é muito importante frisar essas duas diferenças, né? Especialmente aqui para quem está nos assistindo, que ainda está estudando a questão dos direitos reais, porque a fruição ela é muito mais abrangente do que o uso, porque ela permite que este usufrutuário terceirize, né, passe esse imóvel, por exemplo, para um terceiro e retire os frutos deste imóvel, através dos aluguéis, por exemplo.
Tá? Então, ele é muito mais abrangente. E com isso, com essa combinação usufruto e contrato de doação, você consegue já ter um planejamento sucessório simples, imediato, quase, né, prático, e é realmente uma combinação. Geralmente as pessoas só conhecem o usufruto quando acompanhado do contrato de doação, esquecem que o usufruto tem uma figura ali autônoma, né? E você garante que aquelas pessoas que são os doadores, vamos dar como exemplo o clássico, né? Pais que doam um imóvel para o seu filho como antecipação ou não de legítima. Nem vou entrar nessa questão porque você já teve a live maravilhosa com a professora Carol Brochado, que explicou muito bem a questão do contrato de doação. Então, estes pais, os doadores, continuam com a administração deste imóvel, continuam usando, ou então, né, alugam para um terceiro e vivem daquela renda porque tem um outro imóvel para habitar, para morar, e aquela propriedade fica uma propriedade vazia, né, com apenas o poder de disposição nas mãos do filho, que é o donatário. E as pessoas geralmente me perguntam, mas isso não garante nada. Isso não garante nada porque este filho, né, pode eventualmente vender este imóvel. E a minha resposta é, ele pode? Pode. Mas eu pergunto, qual é a comercialização desse imóvel? Quem vai querer comprar um imóvel cuja, né, ocupação, a habitação está em mãos de terceiros? E aí nós temos formas de amarrar esse usufruto, né? Nós temos algo super importante. Então, nós temos algo super importante, que é o usufruto conjunto ou simultâneo. Neste caso de ter os pais, né, doando para esse filho, você coloca como usufrutuários o casal, marido e mulher, reforçando o direito de acrescer entre eles, que é uma cláusula importantíssima, que também fica meio que esquecida nos contratos de usufruto e de doação. Então, você coloca o quê? Que usufrutuários serão, né, pai e mãe, né, os doadores, João e Maria, né, no exemplo clássico aqui. E coloca que entre estes usufrutuários existirá direito de acrescer. Para garantir, para reforçar, eu, né, como advogada, peco pelo excesso de esclarecimento, de sempre trazer de maneira expressa aquelas regras que, muito embora... né, já estão ali subentendidas no Código Civil, eu faço questão de reforçar, eu coloco que existe direito de acrescer. O que significa o direito de acrescer? Se aquele pai falece, a parte que lhe caberia de usufruto não é desmembrada, os poderes de uso e fruição que estavam com este pai não voltam para este filho que é o proprietário. Né? Porque, em regra, e fazendo aqui um esclarecimento, e eu volto no exemplo, como é que funciona o usufruto? O usufruto é um direito real que não é perpétuo, ele é, no máximo, vitalício. Com a morte do usufrutuário... Ele também pode ser determinado, né, Dani? Pode ser a termo, isso, pode ser determinado, pode ser a termo. Mas bom avisar as pessoas também. Isso, ele é no máximo vitalício, ele não é um direito perpétuo. Com a morte do usufrutuário, os poderes do usufrutuário, que são poder de uso e de fruição, voltam, são consolidados na mão do proprietário. Né? Às vezes os meus alunos perguntam, professora, mas o que o proprietário pode fazer no usufruto? E eu, brincando, digo, ele pode esperar o usufrutuário morrer. É a única coisa que ele pode fazer se for um usufruto vitalício. Por quê? Porque só neste momento é que esses poderes voltam para as mãos do proprietário e ele consolida a propriedade. Daí ele volta a ter os 3 poderes. Neste caso de um casal sendo usufrutuário, é sempre bom reforçar que existe direito de acrescer entre eles. Então, você estipula um percentual desse usufruto para cada um e estipula que, na morte do primeiro usufrutuário, o poder dele de usufruto, os direitos de usufrutuário, acrescem-se aos do outro usufrutuário sobrevivente, de forma que você garante aquele uso e fruição para aqueles pais até o fim da vida deles. E vejam a questão, né, do acesso à moradia, do direito à moradia, olha como isso garante e de uma forma segura. Eu atendi um casal, faz umas 2, 3 semanas, que me disse justamente isso. Não, nós doamos todos os imóveis já, né, assim, para os filhos, uns 4 filhos, mas está tudo certo. Eu falei, reservou usufruto? Não, não precisa, confiamos nos nossos filhos. Veja,
cada um sabe, claro, o filho que tem. Mas para quê? Já que você está fazendo um instrumento, já está fazendo a escritura, está doando, por que que não se coloca uma cláusula de reserva de usufruto? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe os desdobramentos da vida desse filho. Se ele é proprietário sem o ônus real do usufruto, ele vende o imóvel no dia seguinte. E não tem nada que garante esses pais aquele acesso, aquela manutenção naquele imóvel. Nada, nada. Então, vejam como o usufruto tem esse poder, essa segurança jurídica de um direito real forte, né, que comporta esse registro no cartório de registro de imóveis. E quem comprar um imóvel gravado com usufruto vai comprar o quê? Um imóvel com alguém ocupando ali a posse, o imóvel fruindo de alguma maneira. Não, e importante isso que você destacou, a autonomia do usufruto, né? Que nós sempre associamos a questão da doação, mas que é uma das formas. Tem a questão do Sim, usufruto de cotas, que isso até tem que ter uma live própria é depois, um outro verdade. assunto, que, então, assim, ele tem essa característica de ir conforme e dar essa funcionalidade e até, de certa forma, uma tutela, né? Para essa proteção. E o usufruto convencional também, Dani, ele pode ser feito no testamento, né? Estou dando Isso aqui que um eu queria te exemplo. fazer pergunta Isso. exatamente agora, aí no como prever o usufruto no testamento. Então, você tem uma forma importante de prever o usufruto no testamento, na medida que o próprio testador resolve fazer esse desmembramento dos três poderes de propriedade, dos poderes de domínio. Então, ele pode muito bem dizer o seguinte: eu deixo a propriedade deste bem para o herdeiro X e Y e deixo o usufruto deste bem para o outro herdeiro. Lembrando sempre a natureza jurídica do usufruto. Se é um direito real sobre coisa alheia, eu não posso ter o usufruto de uma coisa que eu seja dona. Eu tenho que ser, no mínimo, né? Se eu sou usufrutuária, eu não posso ser dona, pelo menos da integralidade do bem, não. Tem que ser só apenas de uma parte, tá certo? Mas eu posso, como testador, desmembrar e falar: olha, este imóvel fica para o herdeiro X e o usufruto. E daí você já determina o tempo desse usufruto, né? Lembrando, no máximo vitalício, você já determina que o usufrutuário será tal pessoa. Eu já fiz isso em situação de filho maior incapaz. Então, o testador, ele até acho que teríamos outras possibilidades, como o direito real de habitação, e daqui a pouco até posso falar um pouquinho dele. Né? Interessante. Ele determina que aquele, muito embora, né, tenham ali 3, 4 filhos, e essa propriedade será compartilhada, será herdada por esses co-herdeiros, já determina, já grava o imóvel com usufruto em favor de um filho maior incapaz. E o usufruto, é tão interessante estudar o usufruto, que eu falo que se você estuda, bem estudado o usufruto, você mata 3 assuntos. Por quê? Porque o usufruto, ele é o mais amplo dos direitos reais. Ele esvazia o direito de propriedade do nu proprietário. E ele é fonte legal para o direito real de uso e para o direito real de habitação, que a gente tanto conhece também no planejamento sucessório. Só que, de novo, as pessoas... Certeza. Lá na sucessão, elas acham que o direito real de habitação lá do 1831 é um direito de natureza sucessória apenas. Não, o direito real de habitação é um direito de natureza real, a origem dele, a natureza jurídica é de direito real. E ele é interessante porque ele está ali embaixo do usufruto. As regras do usufruto naquilo que é compatível se aplicam ao direito real de habitação. Então, você pode garantir a moradia para alguém de uma maneira vitalícia, segura, né, com aquela exatidão e com aquele peso dos direitos reais. E qual é a grande diferença, para a gente resumir? Enquanto o usufruto permite uso e fruição sobre coisa alheia, o direito real de habitação ele tem finalidade exclusiva para habitar com fins de moradia. Né? Então, ele que a gente fala, um usufruto restrito, né? Tem gente que diz que é mini usufruto, porque os poderes do habitador são muito mais restritos do que o do usufrutuário. Até na live da Ana Carla Matos, recentemente, ela até trouxe um caso da questão de gênero e planejamento sucessório,
entre alguns dos exemplos, ela traz a questão da cuidadora, né? Da figura da pessoa, da cuidadora. E que muitas vezes fica, é uma herdeira como outros filhos, nós não estamos falando aí de um patrimônio um patrimônio mais simples e que essa pessoa ficaria totalmente. E aí ela fala até da possibilidade de um direito real de habitação dessa cuidadora, enquanto ficou anos abrindo mão da sua vida pessoal, cuidando. Isso são dados do BGE que trazem. Então, o que eu acho interessante também no planejamento, como tudo, né, é uma colcha de retalhos, como às vezes um assunto de um reflete no outro, que ela trouxe a questão, e aí talvez até a própria deixar um usufruto, às vezes, para essa filha também. Então, assim, várias formas que você pode estar utilizando o usufruto, como a questão da tutela, né? Você deu esse exemplo aí Exatamente. do... Era uma curatela, no caso do seu cliente, que Era, você... era, era um filho, era uma testadora que tinha um filho, bem, tinha 4 filhos, se eu não me engano, mas um era incapaz. E eu tive até, eu sempre dou esse exemplo, porque é um caso semelhante, mas onde ela optou pelo direito real de habitação, porque num outro caso, o filho maior incapaz tinha uma questão psiquiátrica, né, tinha um diagnóstico de uma esquizofrenia que não permitia a ele que mudasse de lugar. Ele ficava muito, muito, muito alterado se ele mudasse as coisas de lugar. Então, mudar um objeto no quarto dele já era um motivo para desencadear um estresse muito grande. Então, a preocupação desses pais era, quando nós falecermos, nós só temos esse imóvel, provavelmente os outros filhos vão tirá-lo daqui. E ele vai ser a morte dele. Então, o que nós fizemos? Era o ninho de Direito... segurança dele, né? Isso, nada pode ser alterado. Isso é muito, muito interessante. Quando você começa a estudar essas questões, você percebe que os detalhes fazem toda a importância no planejamento sucessório e como eles é que te trazem esses detalhes e como a gente tem que desenhar a partir das informações cruas que nos chegam dos nossos clientes. E aí eu instituí o direito real de habitação no testamento para que aquele filho maior incapaz permaneça até o final, né, da vida dele, no direito real de habitação vitalício, portanto, naquele imóvel, a despeito do imóvel ser de propriedade dos outros irmãos. E vejam, quais são as regras? A regra geral está lá no usufruto, porque ele serve, né, de luz para os outros direitos reais que são menores que ele, que é o uso e habitação. Então, é muito importante a gente ouvir no planejamento sucessório essas demandas para a gente construir, porque o cliente não chega perguntando, olha, eu ouvi alguém dizer sobre o direito real de habitação. Não é assim que funciona. E você vai contornando o usufruto, dependendo da quantidade de outros imóveis. Esse só tinha um imóvel, foi direito real de habitação. E essa questão da tutela que você mencionou, do vulnerável, é super importante. O direito real de habitação não está para você. Eu sei que você também sempre fala muito da importância desse caráter do que o testamento adquiriu depois de 2002, dessas tutelas existenciais, né? Então, Sem até dúvida. porque, às vezes, o fundo de rendimento, que também poderia ser, às vezes, tem dificuldades pelas objetividades do CVM, dos critérios da CVM, nem sempre a gente consegue criar um fundo com os objetivos que você tem e que, às vezes, o testamento, com essas questões, com o usufruto, podem vir atender essas demandas. Você sempre faz o destaque desse papel do testamento, né? Nesse momento. De atender, a gente tem que pensar que uma pessoa que nos procura para fazer um testamento, ela tem questões patrimoniais que ela precisa resolver, mas muitas vezes ela tem questões pessoais de algum dependente seu, de algum herdeiro, que ali ficam sufocando, trazem essa pessoa muito desgaste, porque ela não sabe como resolver. Por quê? Porque daí a gente sempre volta naquela fala, né, de que aquela falsa ideia de que testamento é para pessoas muito ricas e de que planejamento sucessório é para grandes fortunas, enfim, e a gente não sai disso, não permite que as pessoas façam uso desse instrumento que traz tanta tranquilidade quando, por exemplo, você consegue instituir um direito real de habitação para um filho maior incapaz. Dani, e fazer, estipular até com renda, né? Tem uma pergunta aqui, lá da Nina Cordeiro, mas sendo o único bem do espólio,
O testador pode limitar o usufruto na sua integralidade para um único filho? Sempre tem essa pergunta, Nina, sempre tem, e óbvio, daí vem um estudo do planejamento sucessório, você tem a questão da legítima, sempre a legítima barrando essa questão. Então, você tem esse empecilho, então por isso que você tem que olhar num caso concreto, se você consegue colocar esse usufruto, é importante lembrar que ele tem um valor econômico que geralmente nas partilhas é em torno de 1/3 do valor do imóvel. Então, a gente tem que fazer essa conta para fazer. Aí a Então, assim, necessidade sempre de se fazer, planejamento. e não tem regra, gente. Não Tem que tem fazer regra. a qualificação das pessoas, tem que levantar esse Isso. patrimônio, tem que se ver, como também a professora Ana Carolina Brochato também aqui nos deu a honra da sua presença, ela também falando da dificuldade quando as pessoas também saem fazendo doação com usufruto, sem... às vezes, imaginar as consequências, esse exemplo que você deu, nem usufruto fez, né? Só fez a doação para os filhos, confio. Porque tem a questão dos cônjuges, né? Ou companheiros e companheiras, futuramente, e que às vezes necessita de outorga, mesmo o imóvel estando com usufruto, e algumas dificuldades que podem ter nessa seara, né? Então, por isso que é o que a gente sempre fala aqui, né, Dani? Não tem receita, não tem modelo. Você primeiro qualifica, ouve a demanda, e se você conseguir o usufruto, por que eu penso no usufruto? Porque o usufruto permite que aquele usufrutuário possa ir para um imóvel eventualmente menor, valer-se daquela renda para pagar o custeio, porque a gente tem que pensar nessas situações que são práticas, né? Não adianta instituir direito real de moradia, usufruto, para um maior incapaz que não tem a renda para pagar o condomínio. E aí, e os outros irmãos vão falar, bom, e a gente sustenta nesse imóvel que tem um condomínio caro, uma manutenção cara, então veja que você tem que fazer todo um estudo. E para pensar o quê? Bom, se eu consigo tirar esse usufruto, concentrar esse usufruto na parte disponível, ótimo, vamos de usufruto. A pessoa pode mudar, ela pode ir para um outro imóvel e com aquela renda ela paga este outro imóvel e algumas despesas. Então, vejam, ela sobrevive daquele usufruto. Ótimo, o usufruto aí não esbarraria na questão da legítima. Em outro caso, eu tenho o direito real de habitação, né? Por quê? Porque não tenho condições de ter usufruto por alguma outra questão e alguém, eu acho que foi o Daniel, um beijo, Dani, perguntou se ele tem valor. Eu posso sim ter essa questão do valor também no direito real de moradia. Por quê? Porque a exemplo do usufruto, o direito real de moradia, de habitação, ele é gratuito, ele é sempre gratuito. O usufruto, ele pode ser oneroso, mas ele pode ser gratuito. E você pode ter, como você aplica as mesmas regras do usufruto no direito real de habitação, naquilo que for, né, cabível, você pode ter, sim, esse valor do direito real de habitação. Então, a gente sempre tem que estudar para deixar onde? Deixar, se possível, dentro da disponível. Por quê? Porque senão você pode ter a invalidade dessa, né, a redução dessa disposição testamentária. Então, é tudo um grande estudo, o do excedente. Mas eu vou dizer para vocês, quer seja o caminho do usufruto, quer seja o caminho do direito de habitação, a tranquilidade para este pai, para esta mãe, de saber que seu filho vai ter um teto, e neste caso, dessa esquizofrenia grave, o mesmo teto, o mesmo quarto, nada vai mudar para aquele filho que já está perdendo seus pais, não tem nada que pague esse alívio para esses pais. Então vejam como é importante a gente ouvir e desenhar um planejamento sucessório adequado para aquela demanda, ouvindo também as questões pessoais, existenciais dentro do planejamento sucessório. Teve uma pergunta aqui pedindo para repetir a situação do menor incapaz. Mas aí eu acho que você já falou mais depois. Do maior incapaz, né? Não, do menor incapaz. Do maior. Direito de habitação teria valor, você também já deve responder o Daniel, a Nina. Teve, eu acho que uma aqui da Rose Melo também, um oi para Rose. Oi, Rose, estamos com a nossa agendada também, nossa live. Ela pergunta se em relação à proteção contra terceiro também. Eu acho o usufruto, o usufruto ele é
Se a gente fala de usufruto sobre bens imóveis, a proteção contra terceiros é fantástica, porque você tem ali o registro, né, no cartório de registro de imóveis, que blinda aquele imóvel, ou seja, o ônus real acompanha na matrícula do imóvel e né, como é um registro público, não tem como ignorar que aquele imóvel esteja gravado. Ah, mas eu posso vender este imóvel? Eu posso, veja, uma pergunta importante, esse imóvel que está gravado com usufruto, ele pode ser hipotecado, dado em garantia no proprietário? A resposta é sim, ele pode, mas ele vai dar o quê? A nua propriedade. Vejam, e quem vai aceitar, né, lógico, dependendo, tem casos específicos, mas você vai aceitar hipoteca um imóvel que está ocupado com alguém que você não vai conseguir tirar? Então, veja que são todas essas questões importantes, mas lembrando que a hipoteca vai recair sobre aquilo que o devedor hipotecário tem, que é o quê? A nua propriedade, certo? Então, tudo isso é super importante. Ele vai ter que arcar com o imóvel, caso venha realmente a se concretizar, que já esteja gravado com o usufruto. Então, o usufruto, ele traz essa garantia. E, como eu disse, né, e alguém fez essa pergunta do menor, é importante lembrar que o usufruto, ele tem na modalidade convencional, mas ele tem também na modalidade legal. Tem situações em que nós não escapamos do usufruto, né? Nós não escapamos do usufruto. Por quê? Porque ele já está instituído pela lei. E é também uma questão de planejamento sucessório. E se você me permitir, Dani, já até engato essa pergunta, que é uma questão que a gente aborda no arquitetura, e eu, na prática, faço bastante. O que seria? Vamos pensar na seguinte situação. Com o falecimento dos pais, enfim, de qualquer pessoa que tenha aí um herdeiro menor, esse menor, essa criança, vamos imaginar, uma criança de 7 anos que seja herdeiro de uma tia. Ele recebe toda uma herança, constituída de bens móveis, imóveis, ativos financeiros, tudo, certo? Ele é o único herdeiro, aquela tia instituiu aquela criança que hoje tem 7 anos, a tia morreu. Vejam, de todo esse acervo deixado pela tia, quem é proprietário destes bens? Esse menor, essa criança de 7 anos. Quem é usufrutuário desses bens? O pai e a mãe. Isso por força do Código Civil, artigo 1689. Eles são usufrutuários legais, então aí nem se trata de questão de querer ou não, é a regra. E aí, como é que funciona? Bom, usufruto, é usar e fruir. Por isso que a gente tem que buscar lá nos direitos reais a contextualização da natureza jurídica desse direito real. É usar e fruir. Então, estes pais podem fruir, usar de todo esse patrimônio dessa criança de 7 anos para outras questões. É óbvio que a lei, ela visa que esse usufruto seja, né, em direção, em proteção ao menor, mas até que isso efetivamente aconteça, e você pode estar diante de pais que não tenham esse controle patrimonial, até essa criança adquirir, né, concentrar, voltar ali, né, porque o usufruto legal vai até os 18 anos, esse bem, esse patrimônio pode ter se esvaído. Então, é óbvio que a gente tem mecanismos de controle no meio desse caminho, mas olhem, vejam vocês que situação importante. E aí, de novo, você pode afastar o usufruto legal numa cláusula testamentária, né, que é uma questão que eu levanto, que eu trato, e é muito importante. Como? Você institui, você faz o seu testamento, né? Você vive uma situação em que você tenha um filho menor, né, que você sabe que ele ainda é muito pequeno, você faz o testamento e você sabe que com o seu falecimento o usufrutuário será o outro genitor. E por uma questão particular, você sabe que aquele genitor, a despeito de ser uma grande mãe, um grande pai, uma pessoa que é muito legal com essa criança, tem aí um descontrole financeiro, vive no vermelho, gasta mais do que tem, e você sabe que qualquer bem que você deixar para esse seu filho, provavelmente não vai durar até ele completar 18 anos e custear uma faculdade, enfim, dar início aí à sua vida. O que você pode fazer? Você pode afastar o usufruto legal através de cláusula testamentária, colocando um terceiro como administrador destes bens que você deixou para esse filho. E este terceiro
Como o usufruto legal é apenas uma figura, nesse caso que eu citei do 1689, inciso 1º, apenas para pai e mãe, você não tem esta figura do usufruto neste terceiro. Então, vejam que desenho que você faz do usufruto, né? E em algumas situações você afasta o usufruto, porque você sabe que o usufruto é nas mãos erradas, ele é uma bomba. Por quê? Porque, gente, é usufrutuário, né? Eu recebo, eu uso e eu tiro a fruição. Se você não reverte isso para o menor, se você não mantém este patrimônio, ele não chega até a maioridade dessa criança. Então, isso é super importante. No testamento isso pode ser feito. Diga. Aqui a Rose estava explicando quando ela fala em terceiros, porque foi naquele momento que você estava falando que aqui, ó, eu falei por causa do pai que doou sem usufruto, pensando que só no filho. Não pensou em eventuais credores do filho. Exatamente. É verdade, Rose. Entendi. Exatamente. Nesse caso, ele doou sem reserva de usufruto, enfim, corre todos os riscos que você sabe bem, né? Não tem proteção nenhuma. E isso é muito comum, né? As pessoas realmente elas não procuram se orientar a respeito disso. Por vezes vão direto no cartório e o cartório está limitado a fazer aquilo que a pessoa pede, não tem, né, esse tempo para ouvir, para fazer uma demanda específica. Então, é um perigo, é realmente um perigo. Se o credor achou bem... Conta agora do Glaucio para você. O nuproprietário pode outorgar ao usufrutuário uma procuração em casa própria para uma eventual reversão do bem? Olha, a cláusula de... porque a cláusula de reversão, e a Carol está nos assistindo, pode me corrigir, né? Ela existe no contrato de doação e ela só pode ser feita para o próprio doador, só para a gente contextualizar, né? A cláusula de reversão no contrato de doação, quando o donatário falece antes do doador, este bem volta para o patrimônio do doador, mas apenas para o doador e tem que ter uma cláusula expressa. Nesse caso, Glaucio, um abraço para o Glaucio, ele pode, na verdade, você tem que obedecer o termo desse usufruto, né? Você coloca ali um termo que pode ser uma data, um evento, ou no máximo a vida do usufrutuário. Se eu entendi bem a questão, seria uma procuração onde ele outorga poderes de renunciar eu acho que não seria bem uma reversão, se é bem que eu entendi. Ele teria que renunciar, e aí eu já acho que não dá na procuração, né? Renunciar a este usufruto, e aí a nua propriedade, e aí para que isso voltasse para as mãos do usufrutuário. Eu acho que um pouco temerário. Também concordo. Tem uma pergunta aqui do Caio Pires também, que está... Oi, Caio, dando aí o prazer da presença, dando parabéns pela live. Como fica essa figura do administrador nos bens móveis? Dinheiro, principalmente. Caio, no testamento, né? Eu acho que você está perguntando. Olha só, olha que interessante. Quando você coloca um terceiro, que não é o pai e a mãe, você afasta a figura do usufruto, que ela pode ser muito boa, se você tem consciência de quem vai ser usufrutuário dos bens desse filho menor, mas ela pode ser muito perigosa, como eu disse. Quando você coloca um terceiro, você limita esse poder de atuação. E você tem mecanismos para combinar. Você pode colocar um terceiro como um administrador, que nós, em se tratando de um menor, a gente chama de curatela especial, que não tem a ver com a nossa curatela lá do maior incapaz, alguém que vai desempenhar, né, uma atividade específica, por exemplo, de gestão patrimonial. Então, você pode ter aí esse administrador com funções bem definidas de curador, de curatela especial para administrar aquele patrimônio daquele menor. E vejam, se você está falando de curador, olha o grande, né, como isso é importante, você está falando de prestar contas. Você sempre tem que lembrar, diferente do usufruto,
dos pais em relação aos bens do filho, onde eu não tenho prestação de contas, aqui eu tenho a prestação de contas. Você até pode ter excepcionalmente, tem até julgados que já admitem lá no usufruto legal, mas veja, tudo a título, né, excepcional, de exceção. Aqui na figura da curatela especial, você tem a figura de um gestor, de um administrador. E você pode também usar a possibilidade de esse encargo ser desempenhado por duas pessoas. Então, você compartilha ali essas funções. Se você está falando, e aqui eu já estou cada vez complicando mais um exemplo, se você está falando de uma criança que não tem nem pai e mãe, então você teria a figura do tutor, você pode deixar essa herança, você é o pai, e você faz um testamento dizendo, né, já até nomeando o tutor, caso seu filho sobreviva aos dois pais ainda na qualidade de menor, e coloca a figura da curatela compartilhada, a figura do pró-tutor. Então, vejam, nós temos aí uma gama de situações existenciais que acabam também protegendo esse menor em questões importantes como a criação, mas também em questões patrimoniais, que é essa gestão do patrimônio, né, para que ele justamente dure até a maioridade. O Caio fez uma complementação da pergunta, mas ele falando também do usufruto destes bens, mas eu acho que você já respondeu ali mais para trás. Dani, mas cada vez mais também é importante estar destacando não só que não é por isso que nós estamos explicando e falando sobre o usufruto, que o usufruto vai ser a melhor sempre sendo aplicada, porque, como você disse, tem momentos que o usufruto pode ser, você tem que estar afastando e evitar uma circunstância dessa, mas para isso a necessidade de toda a análise da característica daquela família, da composição, das vulnerabilidades ou não, né? Para poder estar se avaliando, mas tendo ele realmente como um instrumento muito mais flexível, vamos dizer assim, que você pode ter várias outras interfaces deles, não só do que um tradicional ou só dentro dessa forma, né? E a gente está diante de um desafio, né? De novos bens, a herança futura, o planejamento sucessório que se anuncia, ele não vai ser, né, um planejamento clássico sobre bens imóveis. A gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que tirar desses institutos clássicos, como usufruto, maneiras de aplicar para um patrimônio que está sendo formado hoje e que será herdado daqui a algumas décadas. Por exemplo, a questão dos bens digitais, que já foi também tão debatida por vários nossos colegas aqui que estão presentes, né? E como que a gente pode combinar um instituto tão clássico como o usufruto de um bem digital, por exemplo, de um e-commerce, de um perfil? É possível isso? Né? De ações, de cotas que você possa estar doando, mas com usufruto determinado de outra pessoa. Isso acaba sendo, hoje em dia, no planejamento em questão empresarial, muito utilizada, né? Que você... E dá para usar, viu, Dani? Porque a gente tem lá no código a questão do quase usufruto. Porque qual é a ideia do usufruto? É que o usufrutuário possa usar, fruir, manter, para devolver ao final do usufruto no proprietário, para que ele volte a ter os bens. Então, a gente tem a figura lá do quase usufruto, que é aquela situação onde você não consegue manter necessariamente a substância da coisa. Você devolve, né, uma coisa menor ou diferente. Mas é possível a gente imaginar um instituto tão rico como o usufruto e tão cheio de amarras que trazem essa segurança jurídica que as pessoas nos pedem, nos perguntam, nessa questão dos bens digitais. Eu acho plenamente possível, sempre partindo dessa ideia de desmembramento. Alguém é no proprietário, alguém vai usar e fruir por determinado tempo. Isso, inclusive, pode ser uma boa solução para partilhas. Aqui eu estou pensando em partilhas conjugais, em união estável. Eu acho que... Você possa estar pensando também... Sim, eu acho que esse é o nosso desafio de usar essas regras não apenas nesses bens clássicos, bens móveis, imóveis, nessa
nessa ideia, mas nesses novos bens que estão se apresentando para a gente hoje, É, que é o futuro das heranças. Não temos como Ana, fugir. Ana Carolina Brochado disse, tem falado muito sobre a herança digital, E, excelente reflexão, né? não, e ela fala muito bem, né, sobre isso, sobre essa, né, essa divisão importante da gente lembrar sobre esses bens digitais, patrimoniais e de caráter existencial, mas para a gente refletir, quando a gente for tratar aí da herança desses bens digitais, como é que a gente vai tratar disso? Quem fica com o quê? Né? O que é transmissível? E eu posso, já para evitar, e aí voltando para o nosso tema que é o planejamento, para evitar justamente essa discussão, eu posso já desmembrar este bem digital que vai compor a minha herança, que é o forte da minha herança, entre os meus herdeiros, compensando nesses quinhões? Pode. Dá para a gente valorar o usufruto. É óbvio que o desafio hoje é conseguir valorar os bens digitais. A gente não tem modelos, né, pré-estabelecidos, como a gente tem classicamente com os bens imóveis, que é muito fácil. Você tem o imposto de renda, valor de mercado, pega ali 3 avaliações, muito fácil. Esse é o nosso desafio, mas a gente vai chegar lá. A gente está passando por esse momento de transformação, a gente vai É. chegar lá. E a gente tem que ter coragem, né, de buscar um pouco no que a gente já tem aqui, a aplicação para apaziguar os herdeiros e fazer esse planejamento sucessório da melhor maneira possível. Aqui falaram, por exemplo, que o planejamento sucessório está cada vez mais desafiador. Sim, e principalmente pela interdisciplinariedade. Por exemplo, nem todo Isso. familiarista tem a experiência da professora Daniela de direitos reais, essa paixão que ela tem de ter Tenho. lecionado, conhece muito e que pode estar utilizando o usufruto dessas formas todas que ela deu exemplos e que vem atender, mas sempre falando. Não tem um remédio, não tem uma fórmula pronta. Você pode até ter alguns instrumentos para algum tipo de patrimônio, mas não são categorias, porque você sempre vai ter que ver não só a questão da vontade do autor da herança, né, exercendo a sua sucessão testamentária, a sua liberdade de testar, que eu acho que sempre muito importante a gente destacar, né, Dani, que essa questão dessa autonomia, dessa liberdade de testar, pode sim estar vendo não só como uma questão patrimonial, lógico que é quando a gente está fazendo um planejamento patrimonial e sucessório, se visa isso, mas também atender essas tutelas que a própria legítima, às vezes, cria desajustes entre os desigualdade entre os filhos, às vezes pela vulnerabilidade. Você pode ter um filho de 40 anos e um de 5 anos, e mais um adolescente, e às vezes cada um precisa, independente de quinhões, mas como vão ser essas administrações, como é que vão. Então, cada circunstância tem a sua peculiaridade, quais as necessidades daquela família, que você tem que sempre estar vendo as perspectivas, né? Então, desassociando também a questão do planejamento sucessório só como um viés patrimonial e que muitas Sem vezes você dúvida. pode, fazendo a tutela de vulneráveis, né, de deficientes, de um idoso e assim por diante, buscando essa qualidade, né? O que eu acho que a questão também, né? E efetividade, que eu digo, porque às vezes a vontade também só de um autor da herança, ela vai ter uma péssima aplicabilidade e que aquilo pode vir a dar problemas e litígios e que não é a Finalidade, solução, a né? finalidade de um planejamento sucessório, que se é fugir É. disso, mas essa vontade, essa liberdade, ter essa efetividade, ser possível. E isso a necessidade também das coisas serem conversadas entre família. Está tudo muito claro. Não tem mais que ter essa questão de surpresa. E acima de tudo, né, Dani, você tem visto na sua prática, cada vez mais fazendo testamento, de pessoas buscando, mas hoje em dia eu vou falando com as pessoas e vou pensando, será que essa pessoa já tem um planejamento? Será que essa pessoa já... Se ela morrer, como é que fica? E é porque a gente está no automático de projetar, e eu acho, mas isso faz parte de nós advogados,
que estamos trabalhando com cliente até em outra área, tá fazendo essa projeção. E aí, você já pensou, né? Tá uma pessoa divorciando, saindo, e olha, e agora? Como é que você pensa? Né? Então, são situações que a gente tem que estar, né, puxando, promovendo, na verdade, né? Trazendo, porque as pessoas, como nosso artigo falou, né? Não há mais motivo para postergar. Com E a gente já certeza. arrumando para a parte final, eu vou te passar para as suas conclusões, agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Planejamento, Arquitetura do Planejamento em Pauta. Semana que vem a gente continua. Falar que tem muitas novidades, tem um congresso aí também, dia 23, 24, Momento Merchan. Mas save the date, salvem a data aí, que vem muita coisa boa. A professora Daniela já avisa que estará presente também no Congresso, com uma outra temática. Mas, acima de tudo, Dani, você, quando fala também sobre planejamento sucessório, você fala, eu gosto muito dessa, quando você diz quando começar, né? E aí, eu já finalizando e já te passando, tem também curso vindo aí, professor Daniel Bucar, vem projetos novos aí também, em parcerias. E eu já te passo que a gente está no finalzinho, 57 minutos, mas eu queria que você falasse disso, que você fala qual é o momento certo para fazer a organização, né, patrimonial, assim. Que momento é esse? Que eu adoro quando você diz. O momento, é agora, é você, né? É agora, é quando você está bem, é quando você tem capacidade para fazer escolhas, é quando você se informa e escolhe qual caminho você quer seguir, não quando você aceita. É agora, é o momento, não existe. Isso traz a tranquilidade, né? Traz a serenidade para que você possa caminhar nesse pós-planejamento, até para verificar se essas pessoas que você contemplou no planejamento têm a capacidade de gestão. Então, o planejamento é tão importante que você está vivo, olha, né, dependendo, claro, do planejamento ali que você imaginou, e você consegue acompanhar esses herdeiros, esses futuros herdeiros para os atos de gestão. Então, a hora de fazer é a hora que a gente está bem, com capacidade e com escolhas. E a gente só tem escolhas quando a gente tem os caminhos. Né, que você também fala, determinar esse momento. E a Ana Lúcia aqui também faz uma observação, que é isso, refletirem sobre o tema, a necessidade, enfim, se abrir as possibilidades, com certeza, porque você tem que amadurecer isso também dentro de você. O que você quer? Nem sempre, às vezes, a primeira escolha, às vezes as mais tradicionais, as mais fáceis, e sempre lembrando, gente, tendo herdeiros necessários, você já está, de certa forma, com o seu planejamento. A lei lhe coloca, já lhe determina uma forma. E você tem que exercer sua autonomia, mas isso realmente é um processo, não é de uma hora para outra. Dependendo, às vezes, de um problema de saúde, você desperta para esse problema. Eu acho que o Covid trouxe essa reflexão da finitude. E aí eu tenho falado muito, não só em planejamento sucessório, pensar em morte, mas necessariamente pensar na sucessão, né? Não só com o fim da vida, lógico, com efeitos pós-mortem, mas pensar nessa passagem de bastão, né? Nessa momento da sucessão, e para ter com uma qualidade, com harmonia, e aí a necessidade de se falar de assuntos que muitas vezes incomodam, são desconfortáveis, seja falar de patrimônio propriamente dito já é um tabu. E é engraçado que você fala de trabalho com outras pessoas. Gente, vamos encerrando aqui, senão eu não quero perder. Dani, excelente, muito obrigada. Um beijo, Dani, eu que agradeço. Para variar, super didática, vocês viram Imagina. aí, né, gente, que eu falei certo. Gente, muito obrigada. Dá um sorriso. Foi um prazer. Obrigada, Dani. Salvar aqui agora.